Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar. Boa segunda-feira. Boa terça-feira pra vocês. Boa segunda-feira pra mim, que está gravando aqui na segunda-feira de manhã. Hoje a gente tá gravando cedo. A cabeça ainda não concatenou as ideias. Bom dia, Flavião. Bom dia, Bela Reis. Bom dia, povo. Gente, eu preciso... Tu ia falar mais alguma coisa? Que eu já ia... Não, eu ia falar bom dia, povo. Bom dia, Angulers. Rouca, depois de mais um fim de semana intenso. Minha filha, daqui pra frente é só pra trás. Começou a agenda de fim de ano, de Natal. Gente, antes da gente começar esse episódio, eu preciso agradecer, porque eu tava em São Paulo, acabei não fazendo post, vou fazer nessa segunda-feira, o nosso Spotify Wrapped. Tanta gente marcou a gente na retrospectiva, gente, do Spotify. Meu Deus, a gente sempre fica tão feliz. E tem uns números aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a essa altura, quando você estiver ouvindo isso, eu já terei postado no nosso Instagram. Mas a gente teve um crescimento de 150 mil de público nesse ano de 2025. Fomos top 1. News, eu não estava sabendo. Pois é, fomos top 1 para mais de 11 mil ouvintes do Angu de Grilo. Gente, olha que luxo, luxo. Um crescimento enorme, né, de público em relação ao ano passado, de público novo. 39 milhões de minutos ouvidos do Angu de Grilo só nesse ano. O nosso Angu com mais reprodução, o episódio mais ouvido desse ano foi o episódio com Lázaro, nosso especial de 6 anos. Mais de 170 mil reproduções, gente. Uma coisa impressionante, muito mais do que a média dos nossos episódios. Vocês sabem que no segundo lugar é o nosso episódio dos enredos, que, trago notícias, vai sair no dia 23 de dezembro. Eu tinha planejado sair no dia 6 de janeiro, mas estava quase sofrendo ameaças, porque ainda ia demorar muito, o carnaval é mais cedo esse ano. Então, ouvi a voz do povo e vamos lançar no dia 23 de dezembro. Você vai passar o seu recesso de Natal e Ano Novo ouvindo a nossa saga dos enredos, tá? É sobre isso. Gente, muito obrigada, né? Eu acho que não tem nem mais o que falar. A quantidade de marcação. Muita gente ouvindo mais de 5 mil minutos de Angu de Grilo no ano. Cada segundo de todos os episódios. Uma coisa maravilhosa. Só agradecer e dizer que as movimentações para Angu ao vivo em São Paulo já estão começando para 2026, tá? Devo, não nego, pago quando puder. Então já estou, dezembro o ano está acabando, mas eu ainda estou trabalhando, me movimentando para a gente se encontrar em São Paulo. Ai, gente, muito obrigada. Falaram alguma coisa, Flavião, sobre isso? Não, eu também estou super emocionada. Estou sendo surpreendida, tanto quanto os Angulers, sobre esses resultados. Eu fui alcançada também por essa avalanche de carinho. E é muito bom, né? 6 anos, um podcast, tanta lealdade. 6 anos e crescendo, né? E avançando. Então é muito legal. E a gente está com planos de fazer mais investidas ao vivo, né? Retomar essa agenda no ano que vem, pelo menos no primeiro semestre, porque o segundo semestre tem eleição, e aí vai ser bem complicado. Gata. Então, assim, primeiro semestre pode ter novidade, tomara. E eu tô vendo aqui que a Isabela esteve em São Paulo e foi na exposição do Gordon Parks, América Sou Eu, no IMS. E tem Anguler assinante, apoiador, falando que, tem uma exposição que deve ser incrível. Então dá uma palhinha aí, Bela. Pois é, não, e além disso, eu quero dizer
que é a curadora assistente dessa exposição do Gordon Parks, A América Sou Eu, que está no IMS da Paulista. É Anguler, gente. É Anguler. Iliriana Rodrigues. Anguler de ter todo o top 1 do Ângulo de Grilo nos melhores ouvidos, nos mais ouvidos da retrospectiva. Então, quero mandar um beijo para a Iliriana e falar que a exposição, gente, incrível, 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 incrível. Eu não lembrava desse nome, Gordon Parks, na minha cabeça, mas quis ir na exposição, vi vários amigos indo, falei, cara, eu vou. Eu tinha tipo 40 minutos livres, assim, na sexta-feira, falei, antes de voltar para o Rio, falei, eu vou. E muito impressionante, assim, o trabalho dele, especialmente, assim, no começo, né, da jornada dele de fotógrafo, retratando a segregação racial nos Estados Unidos, essa coisa dos bebedouros, das entradas diferentes, né, das placas. Tem uma foto muito simbólica, né, dele, muito famosa, inclusive, que com certeza vocês conhecem, que é uma mãe e uma filha super arrumadas, assim, com roupa de ir na igreja aos domingos, em frente a uma placa de entrada, né, de pessoas de cor, numa loja de departamento. Então, um trabalho incrível, e depois ele vai ficando cada vez mais relevante e sendo cada vez mais reconhecido, né? Ele vira fotógrafo da Life, que é uma das maiores revistas, né, dos Estados Unidos, e aí fotografa a Marcha para Washington, fotografa Malcolm X, fotografa Muhammad Ali, fotografa os Panteras Negras. Ele tem uma série incrível sobre os muçulmanos negros também, né, nos Estados Unidos, que tem, enfim, uma comunidade grande, né? Especialmente naquela época, Muhammad Ali era muçulmano, Malcolm X também, muitos dos Panteras Negras também. Então, ele também faz uma série sobre isso, de foto. Gente, muito incrível, muito legal a exposição, muito organização também muito bonita. E vale muito a pena. E de graça, né? A entrada no MS Paulista. E fiquei muito feliz que a curadora, assistente, a nossa ouvinte, assim que eu postei, ela me mandou mensagem no Instagram, eu vi. Então, recomendo demais a quem estiver por São Paulo nessa reta final do ano. Mas vai até março, tá? Vai até 1º de março. Então, dá super tempo de ver. Vamos puxar os temas desse episódio? Vamos. Então, vamos, que tem assunto. A gente vai começar esse ângulo falando desses casos, né? Dessas últimas semanas tenebrosos de feminicídio, tentativa de feminicídio, essa onda de indignação que tomou, né, o Brasil na última semana, e nesse último domingo também as ruas, né, protestos em acho que todas as capitais contra a violência de homens contra as mulheres, né? Teve uma nova frase aí surgindo, um novo movimento surgindo dentro dessa defesa aí pela vida das mulheres. No segundo bloco, vamos falar sobre os novos índices que saíram em relação a PIB e pobreza. Chegamos no menor patamar da série histórica do IBGE sobre pobreza e extrema pobreza, caíram no menor nível da série histórica. Então temos algumas coisas para falar também em relação disso. E aí, no último bloco, vamos fazer um pop-up política. Tem Gilmar Mendes, tem Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, tem umas tretas rolando aí nos bastidores, nas portas do fim do ano, mas ainda tem coisa acontecendo. Então, vamos que vamos começar esse episódio. Bom, minha gente, vamos falar sobre esses casos de feminicídio. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu acho que a gente já foi incessantemente bombardeado, né, ao longo da última semana com essas imagens, com esses relatos, né? Ontem eu comecei a assistir o Fantástico, não aguentei. Vi assim, sei lá, 1 minuto da primeira reportagem, né, que foi sobre isso, não dei conta. Vocês sabem que eu não consigo ficar vendo essas imagens. Eu sou uma pessoa que lê as matérias, eu leio o texto, mas assistir, para mim, é demais. Eu não dou conta. Então, vou evitar entrar aqui nos detalhes, porque eu acho que todo mundo já se absurdou e engatilhou o suficiente na última semana em relação a esses assuntos. Mas foi uma sequência, né, de episódios. O caso da Tainara, que foi atropelada, né? Acho que esse caso reverberou demais. Já na semana passada,
acabou tendo as 2 pernas amputadas, foi arrastada por uma imagem, assim, gente, um negócio horroroso, absurdo. Teve o caso da Evelyn, que levou 5 tiros numa pastelaria, numa barraca de pastel na capital paulista, do ex-namorado. Uma coisa também horrorosa, ele ainda está foragido, já vinha ameaçando ela, né, depois do término do relacionamento. Teve o caso das 2 profissionais do Cefet, né, uma professora e uma psicóloga, que foram mortas a tiros no Cefet aqui do Rio de Janeiro, no Maracanã. Um cara que... Muitas versões da história, né, mas que não conseguia ser chefiado por mulheres, tinha sido deslocado para outro departamento por conta disso, já tinha uma grande treta e briga com elas, de perseguir, elas já estavam, né, com medo, sendo ameaçadas por esse cara, até ele chegar dentro, né, dessa instituição de ensino, que é muito importante aqui no Rio de Janeiro, e abrir fogo, né, e também se matar em seguida. Bom, gente, muitas coisas. Teve outros casos também, em Florianópolis, uma jovem foi morta quando estava indo para aula de natação. Na Bahia, em Jaborandi, também foi assassinada pelo ex-namorado. Uma coisa horrorosa, assim. Em 2024, eu acredito que a gente já tenha até falado desse número aqui, porque a gente sempre atualiza, né, esses dados quando sai o Atlas da Violência, quando saem as informações das secretarias de segurança, né, esses compilados. A gente sempre fala disso aqui, mas em 2024 o Brasil bateu recorde de feminicídio, desde 2015, né, que quando esse crime foi tipificado por uma lei sancionada pela Dilma. Só em São Paulo foram 53 feminicídios em 2025, o maior número já. Apesar, né, da tipificação, a gente sempre entende que pode ter uma subnotificação, porque crimes que deveriam ser enquadrados como feminicídio, né, em que a motivação para o assassinato é o gênero, né, um crime de ódio, às vezes não são tipificados dessa forma, né, porque isso depende, de certa forma, de uma interpretação, né, de quem está ali investigando, denunciando esses crimes. Então é provável que ainda assim esses números sejam ainda maiores. Mas é inacreditável que sejam mais quase 1.500 casos de assassinato de mulheres, única e exclusivamente porque são mulheres, no ano de 2024. É um horror, né? É a barbárie absoluta. E a gente que fala, a gente como sociedade, né? Que eu acho que a gente conseguiu nos últimos 10 anos, né? Que também é esse marcador da tipificação do crime, falar muito mais sobre violência de gênero, sobre violência sexual, trazer à tona, junto, né, essa briga, né, também para manter a manutenção de direitos já conquistados, mas ainda assim conseguindo falar melhor, conseguindo mais apoio público, conseguindo que essas pautas de gênero reverberassem, inclusive jornais, programas de TV, cobertura midiática de um jeito que não existia antes, entre famosos, entre influenciadores. Mas ainda assim, a gente tem um buraco que a gente não consegue resolver, que tem a ver com a nossa sociedade profundamente patriarcal e machista, em que homens ainda hoje se sentem no direito, né, como se fizesse parte dos direitos fundamentais do homem, violentar as mulheres. Se sentem no direito, na liberdade, né, se sentem detentores do poder em relação a essas vidas, né, proprietários da vida, do destino das mulheres. Por mais que a gente tenha cada vez mais coletivamente, né, se empoderado, que é a palavra da moda, eu não aguento mais essa palavra, mas enfim, de denunciar, né, de apoiar, de legitimar esses relatos, né, ainda assim a gente vê que a justiça é falha, que as medidas de proteção às mulheres são falhas e que esses caras continuam se sentindo com esse poder, né, da violência e de determinar se uma mulher vai viver ou não. Isso é enlouquecedor, né? Tem muitos outros casos, né, nas redes sociais. Recentemente, a namorada, né, do Dado Dolabella também denunciou
primeiro as amigas denunciaram a violência, ela cobertou o dado e depois agora se pronunciou. Enfim, isso acontece demais o tempo inteiro, né, esse tipo de agressão. Eu tive em São Paulo, vou até puxar aqui dentro desse assunto, porque a gente está falando de direito à vida, né? As mulheres terem direito a viver, meninas e mulheres terem direito a viver, e tem tudo a ver com esse tema. Na quarta-feira passada eu fui a São Paulo a convite da Artigo 19 para uma conversa e o lançamento, né, da atualização do mapa do aborto legal, que é mesmo esse mapeamento que a Artigo 19 faz, junto com os dados do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde, do DataSUS, do Cines, que eles fazem todo esse mapeamento de unidades de saúde pelo Brasil inteiro que estão preparadas para realizar o procedimento de abortamento legal, né, nos casos previstos pela lei. E dentro dessa atualização também chegaram numa realidade que eles chamam, né, dessa encruzilhada, os desafios da encruzilhada da informação, em que, para muitos hospitais, é muito difícil ter a confirmação e qual é o caminho, qual é o protocolo para que alguém que precise desse serviço do abortamento legal consiga acessar esse hospital, acessar esse procedimento. Não há uma padronização a esse protocolo, ao atendimento a essas pessoas, a respostas. Se você passar o telefone e ligar, não tem uma unificação do que vai ser respondido, dito, das informações corretas a serem passadas por essas unidades de saúde. Não há protocolo e também treinamento claro em relação ao acolhimento de pessoas trans, né, que tenham útero, que também possam passar por homens trans, transmasculinas, enfim, não binárias, mas que tenham útero e que eventualmente possam precisar desse tipo de procedimento. Inclusive, estava lá também uma galera da Transmídia, um portal que trata, né, da agenda de pessoas trans, do direito das pessoas trans, e também estavam em parceria com o Artigo 19, né, bolando e fazendo a identificação, né, desse gap aí de comunicação e de protocolos em relação a pessoas trans. E também mapearam, que é muito interessante, os projetos de lei estaduais e municipais, principalmente os que tentam obstruir, acabar, dificultar o acesso ao procedimento de abortamento legal. São 91 projetos de lei pelo Brasil inteiro, querendo ou extinguir essa possibilidade ou dificultar, obstruir esse acesso ao abortamento legal. Então, é uma disputa de narrativa imensa, né, que tenta o tempo inteiro jogar as mulheres à perda de um direito que já está confirmado, escrito, previsto na Constituição desde os anos 40. Daqui a pouco faz 100 anos que as mulheres podem... 1940, precisamente. É um negócio inacreditável, né? Daqui a pouco faz 100 anos que as mulheres, né, que as pessoas com útero podem realizar procedimento do abortamento legal, né, nos casos previstos de violência sexual, de estupro, e aí mais recentemente de fetos anencéfalos. E risco de vida para gestante. Risco de vida para gestante. E ainda assim, esse é um direito que agora está tentando ser destituído, né, de nós. E aí o que eu falei lá nessa nossa mesa, que foi com a Helena, do Asmina, que se vocês não conhecem, é fundamental o trabalho do Asmina nas redes sociais, na internet, que é um portal que fala basicamente sobre direitos reprodutivos das mulheres, mas falam muito sobre gênero, né, nessa disputa desse território do gênero e dos direitos reprodutivos. E o principal que a gente conversou foi como esse tanto de projeto de lei, essa discussão, né, em torno do aborto legal, tenta tirar o foco do que deveria ser a nossa missão em 2025 como sociedade, que era a legalização do aborto, ponto. Mas a gente fica se distraindo, eles ficam distraindo a gente dentro desse assunto de, meu Deus, nem um aborto legal agora a gente vai conseguir mais ter direito a fazer, e a gente tendo que levantar, né, ondas de mobilização de criança não é mãe, estuprador não é pai. Sabe assim, é um nível tão baixo, é uma baixaria tão grande, que a gente se distrai do que é o objetivo. Porque há 10 anos atrás,
a gente estava falando da descriminalização do aborto. A conversa era outra, estava caminhando em outra direção. Agora já virou plano de fundo, porque o tema principal é criança, não é mãe. E agora, né, a aposentadoria do Barroso. Meu Deus, vamos ver se no último dia ele deixa o voto dele, pelo menos, para a pauta da descriminalização do aborto. Aí deixou o voto a favor. Ai, graças a Deus, não sei o que, coisas a comemorar, que assim, gente, desculpa, isso não é possível, né, que a gente esteja retrocedendo no debate, quando a gente deveria estar caminhando para frente, quando a gente deveria estar falando como um país, né, democrático em 2025, olhando na direção da legalização do aborto, de medidas de políticas públicas, de planejamento familiar, de oferta de métodos contraceptivos, inclusive métodos de longa duração no SUS, a rodo para quem quiser, de educação sexual, nas escolas, nas comunidades, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, nas associações de moradores, pelo Brasil inteiro, para que a gente não só proteja as nossas crianças e adolescentes de gravidezes e mulheres adultas, né, de gravidezes indesejadas, sem planejamento, mas também protejam essas crianças e essas mulheres de abuso, de violência sexual, né, que haja o caminho para denúncia, que haja o caminho claro, com um protocolo aberto para a realização de um procedimento de aborto legal, em que essas pessoas tenham a dignidade, a identidade preservada, né, se precisarem. Então, assim, a sensação é que a gente está retrocedendo no debate. E acho que tem isso tudo a ver, né, com a pauta do feminicídio, porque tudo gira em torno do direito à dignidade de vida, a vida, e é uma vida digna, é uma vida em que você possa ter o respaldo da lei quando você precisa acessar um serviço, no momento em que você está passando por uma situação tenebrosa dessa, né? Ou de risco à saúde, ou de assédio, estupro, né? Ter engravidado a partir de uma violência sexual, ou de estar gestando um feto anencéfalo, você tenha direito à dignidade, a restituir a sua dignidade e a sua vida, a possibilidade da sua vida. E esse é um direito que está sendo cada vez mais, as tentativas de obstrução desse direito estão acontecendo, distraindo a gente do foco, do que deveria ser o nosso foco. E é isso, de novo a gente aqui falando desse boom, né, de casos de feminicídio que assombraram todo mundo na última semana e que tiram a gente de discussões sobre a vida, sobre o bem viver, sobre a melhora de qualidade de vida, né? Que a gente falou disso outro dia aqui, em relação à Marcha das Mulheres Negras, as pautas, né, que prezem por não só uma vida digna, mas uma vida boa, uma vida feliz. E a gente tendo que falar de, pelo amor de Deus, a gente quer que as mulheres simplesmente não morram. Então, assim, é lamentável, é triste, é de indignar, é de enojar, mas se tem alguma coisa, uma luz, né, que isso nos traz, é que, assim, estamos atentas, né? As mobilizações aconteceram, as pessoas foram para a rua, houve um chamamento também aos homens, né? Então, homens na rua contra o feminicídio, manifestação contra a violência do homem contra a mulher. Então, tem uma coisa também de, olha só, não é só a gente que precisa se mobilizar em relação a isso, não. Vocês também precisam, né? Já que vocês são os que promovem essa violência, vocês também se resolvam entre vocês. Então, acho que uma abordagem nova, né? Se você pensar no quanto se permeou essa conversa na última semana, né? No alcance, acho que foi uma novidade positiva, trazer os homens para o centro dessa conversa. Mas é isso, gente, assim, um cenário realmente todo lamentável. Quero falar longamente sobre isso, mas pegando esse gancho, essa abordagem que você trouxe sobre aborto, né, interrupção de gestação e direitos, né, direito das mulheres sobre o próprio corpo, esse debate ele é muito atravessado, não só ele é dominado pelos homens da política, como ele é muito atravessado por convicções morais e religiosas. E você não há incompatibilidade em você ter convicções morais e religiosas e
defender uma legislação que garanta à mulher o direito sobre o próprio corpo. Muitas mulheres, inclusive católicas, evangélicas, que, do ponto de vista moral e da doutrina religiosa que seguem, não fariam, não concordam, né, com interrupção de gestação, fazem aborto, né, e levam essa culpa, porque enxergam como algo inevitável a sobrevivência, a existência delas próprias e das próprias famílias, ponto 1. Segundo, se você tem convicções religiosas e morais contrárias à interrupção de uma gestação, não faça. Mas isso não diz respeito exclusivamente ao seu corpo, diz respeito ao corpo de todas as mulheres. E, portanto, cada uma tem autonomia para decidir e carregar, se sentir culpa, carregar essa culpa e tratar essa culpa numa outra dimensão. E aí até tem também esse eixo, né, da política pública que me parece que inexiste, que é oferecer assistência psicológica, né, às mulheres que são levadas a se submeter a uma interrupção de gestação. Esse não é uma situação confortável, não é de indiferença, é uma intervenção no próprio corpo. Mas política pública, Estado, legislação não devia alcançar o direito das pessoas, no caso das mulheres, né, sobre o próprio corpo. E isso é ponto pacífico. O Estado é laico, admite a existência, a convivência harmoniosa, que nem existe, né, entre todos os credos, entre todas as religiões, mas precisa ser neutro em relação a dogmas religiosos alcançando o papel do Estado. O papel do Estado é acolher, é garantir acesso à saúde, o cumprimento da lei, e as leis são claras nessa direção. E a gente não pode retroceder. É inclusive inconstitucional você retroceder em direitos, deixar de assegurar um direito que está consagrado na legislação há quase 90 anos. Então, assim, é sobre, eu tenho uma opinião contrária. Beleza, mas isso não tem nada a ver com política pública de saúde, porque as mulheres continuam fazendo aborto, continuam correndo risco em relação à própria saúde, continuam, em razão disso, onerando o setor público e, em alguma medida, permitindo a proliferação de uma indústria criminosa, pura e legal de aborto. Tem uma frase da Bell Hooks que é muito direta em relação a isso, que é: se você é contra a legalização do aborto, você é a favor do aborto clandestino. Acabou, não tem outra alternativa. Então, assim, se a opção é essa, então bate no peito e fala: eu sou a favor do aborto clandestino, que as mulheres continuem correndo risco de vida e que essa indústria continue sendo alimentada desse jeito, porque é o que é. É o que é. Então, essa nota sobre aborto não é novidade, não é uma opinião inovadora aqui no Angu, é só para fechar um pouco esse capítulo, né, desse primeiro bloco. Agora vamos falar da questão do feminicídio. De fato, a gente vive um estado de violência absurda, inaceitável, crescente contra mulheres no Brasil, né? Inclusive, eu ouvi várias pesquisadoras, ativistas falando: vamos parar de falar de violência de gênero, porque a violência só alcança um gênero, o feminino, né? Só alcança mulheres. Então, é violência contra a mulher. É o primeiro ponto. Me chama a atenção, e eu, inclusive, fiz a coluna do Globo sobre esse tema, porque realmente foi uma semana muito movimentada na política, né, dos homens de sempre, se ocupando, atraindo os holofotes, briga de Alcolumbre com Lula, de Alcolumbre com Gilmar Mendes, de Hugo Mota com não sei mais quem, de Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, PL, Ciro Gomes, enfim. E as mulheres não só morrendo, não só sendo atacadas, mas o que tem me chamado a atenção
e eu conversei sobre isso com a Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é o quanto não só a escala aumentou, números altíssimos de feminicídio e tentativas de feminicídio, e agressões de todo jeito, e medidas protetivas. O infográfico do último Anuário Brasileiro da Segurança Pública é um negócio estarrecedor. Recorde de registro de estupro, de medida protetiva, recorde de feminicídio, recorde de tentativa de feminicídio, agressões num nível altíssimo, mulheres muito jovens sofrendo agressões. Eu acho que quase na faixa de praticamente 40% das vítimas de algum tipo de agressão, de violência contra a mulher, tem de 16 a 34 anos. É uma geração, são as filhas e as netas das feministas de primeira geração, que tanto brigaram por direitos sexuais e reprodutivos, emancipação, autonomia das mulheres. São as mulheres que capitanearam a revolução que foi a escolaridade feminina e a entrada no mercado de trabalho na segunda metade do século XX. São mulheres que criaram suas filhas para igualmente serem autônomas, estudarem, trabalharem, serem autônomas, serem independentes, terem escolhas que nossas avós, que nossas bisavós e algumas de nossas mães não tiveram. E você chega em 2025 e essas filhas e netas estão sendo agredidas e pior, mortas e pior, das formas mais brutais. E aí, assim, você vê um nível de violência contra a mulher, de ódio contra a mulher, que extrapola a nossa imaginação. Um sujeito fazer de um carro arma, ser capaz de atropelar, dar ré, passar por cima de novo, de a mulher ficar arrastada e ele andar com ela arrastada por 1 quilômetro numa via super importante da principal capital do país. Um sujeito aparecer no trabalho de uma mulher, numa pastelaria, e disparar 6 tiros com 2 armas na mão. Um sujeito capaz de espancar uma mulher com um tacho, deixar ela caída no meio da rua, pegar o carro e ir embora. Sujeitos capazes de esmurrar mulheres até destruir a face, dar 60 socos. Que isso, gente? Um sujeito capaz de, por não suportar ser chefiado por mulheres, adquirir legalmente uma arma, é outro debate, né? Esse derrame de arma de fogo, que tanto comentamos em 2019, no que isso ia dar. Hoje, inclusive, o Instituto Sou da Paz, né, de Segurança Pública, está trazendo um dado sobre a mudança do perfil de armas de fogo, a modernização, o rejuvenescimento de armas de fogo, que é consequência do derrame do bolsonarismo, esse legado maldito do bolsonarismo, de facilitar o acesso a armas de fogo. O perfil das armas usadas em crimes no Sudeste foi alterado. Antigos revólveres e espingardas foram substituídos, diz o Instituto Sou da Paz, por armas novas, semiautomáticas e mais potentes. O que tem a ver com a liberação, o derrame, a farra do acesso a armas de fogo. A pesquisa do Sou da Paz analisou 255 mil armas apreendidas pelas polícias nesse período de 2019 para cá e notaram isso. E vocês já me ouviram dizendo da preocupação com esse tema da arma de fogo, porque a arma de fogo é um bem de longa duração. Essas armas vão durar 40 anos. Vocês ouviram outro dia eu mencionar um perito da Polícia Federal que estava falando da fabricação de fuzis em fábricas clandestinas em Minas Gerais, em São Paulo, e dizendo que se um fuzil de uma marca top, ele dispara 23 mil tiros ao longo da sua vida útil, um desses falsificados
dispara 11 mil tiros durante a sua vida útil. É metade, mas é tiro demais. O CAC, que matou as duas servidoras do Cefet, no Rio de Janeiro, ele também, um servidor de lá, a Alane e a Laíse, ele tinha uma arma regular, né, legal, como CAC, calçador, atirador, colecionador, e ele tinha muita munição, porque o derrame do governo Jair Bolsonaro também facilitou brutalmente o acesso à munição. Munição, inclusive, que acaba indo parar com facções criminosas, com grupos civis armados, e que vai matar civis e policiais e forças de segurança, que vai fortalecer arsenal. Olha como as coisas vão se imbricando, né? Já estou falando de outro tema, mas volto aqui ao debate sobre o tema do feminicídio e das agressões a mulheres, porque o número de casos alcançou um nível insuportável. Não que ele já tenha sido suportável. O Brasil sempre foi um território de hostilidade às mulheres. A rua é hostil às mulheres, o transporte público é hostil às mulheres, o lar é perigoso para as mulheres, é um risco às mulheres. Mas não é somente sobre isso, quer dizer, sempre foi assim. Nós fomos capazes de, com mobilização, com produção de dados, elaborar um arcabouço legal para identificação, para dar nome e para aplicar punição por esses crimes. Lei da importunação sexual, lei do assédio sexual, lei da Carolina Dickmann, né, de exposição de vídeos íntimos, de fotos, de imagens íntimas sem autorização, lei do feminicídio, lei Maria da Penha da violência doméstica. Mas isso, a mudança de tipificação, de compreensão em relação à violência sexual, a estupro, mas isso não está sendo suficiente. O punitivismo não está sendo suficiente. Na semana que passou, o Lula fez um par de declarações, né, sobre esse tema da violência contra a mulher, do feminicídio. E uma foi absolutamente equivocada, tratando de justiçamento, dizendo que a prisão é pouco para um homem que mata uma mulher que comete feminicídio. É o quê, então? É pena de morte? A Itália aprovou a prisão perpétua para feminicida. O mundo masculino da política e da legislação se esforça em apresentar novas punições, tipificações, qualificações. Não tem adiantado, não tem adiantado. E, verdadeiramente, não tem evitado a perspectiva de passar mais tempo preso, de ser preso por assédio, por encostar uma mulher no ônibus, no metrô, no trem, por cometer uma violência sexual, não tem inibido, predominantemente, os homens. São os homens que fazem isso, de fazer. Então, a gente tem que pensar em outras soluções. Pensar em outras soluções que não envolva somente levar para a cadeia, punir, dar uma surra, fazer o diabo a quatro, né? Os pensamentos mais sórdidos com agressores de mulheres, pensando que elas continuam sendo agredidas. O que a gente quer, mais do que punir os criminosos, me parece que esse é um ponto fundamental no meu pensamento. Mais do que punir os criminosos, o que a gente quer é que as mulheres não sejam violentadas, não sofram violência. Que nossas filhas, que a gente, inclusive entre idosas também isso tem aumentado, que a gente possa circular na rua e estar em casa em segurança, sem viver sobressaltada. Eu queria trazer a dimensão das consequências familiares, né? Há muitos estudos que mostram, por exemplo, que uma pessoa que comete autoextermínio, um suicida, ele deixa enlutado, ou seja, sob trauma, transtornos psicológicos, emocionais, pelo menos 6 pessoas. Quantas pessoas são afetadas, traumatizadas,
tem a sua vida inteiramente alterada, destroçada pelo feminicídio, pela violência de gênero. A gente está falando de crianças órfãs, de mães que perdem filhas, de mães que vão perder os seus filhos, que vão ser presos ou coisa pior pela violência, pelas agressões que eles cometeram. A gente tem uma rede de amigos, parentes, familiares, cuja vida jamais será a mesma. No Fantástico de Domingo, a mãe da Tainara, que perdeu as 2 pernas, eu lembro quando ela começou a andar com 1 aninho. Gente, olha o trauma, olha a brutalidade disso. Olha essa mulher também violentada. Você põe uma filha no mundo, você ensina essa filha a andar, dar seus passinhos. E vem um camarada e comete uma violência que faz a sua filha, que andava, que é mãe de 2 meninos, de 2 crianças, perder as 2 pernas. E o cara não era ninguém, assim, ninguém importante. O nível de delírio por controle, por poder sobre o corpo feminino, por ódio sobre as mulheres, é tamanho que ele era um cara com quem ela ficou uns meses. E o cara não se conformava, que ela não queria mais ficar com ela. Não era o pai dos filhos, não era marido. Não que se fizesse diferença, porque não faria diferença. Seria uma brutalidade inaceitável de qualquer jeito. Mas era. E a gente tem visto isso. Outro dia aqui no Rio de Janeiro, na Vila Kennedy, um traficante quis ficar com uma jovem num baile, numa favela da Zona Oeste. Ela não quis ficar com ele mandou matar ela e deixou o corpo na porta de casa. Foi uma das colunas que eu também escrevi sobre violência de gênero, sobre domínio de território, sobre o poder exagerado, sobre o quanto o Estado não garante segurança pública nos territórios. Vai tudo imbricando. Então, assim, me chama a atenção o aumento da violência, o uso de armas, né? Esse acesso a armas, a brutalidade dos crimes. Não parece ser uma coisa passional, não parece ser um rompante, sabe? O cara pega 2 armas, o cara conseguiu ter 2 armas e atirar com 2 armas contra a ex-namorada. O cara pega o carro e faz isso, o cara espanca, o cara, sabe? E sem se importar, porque tudo agora é filmado, né? Então eles são facilmente, né, em alguma medida, identificáveis e identificados. E nem essa perspectiva de ser identificado muda o comportamento. Então, tem essa dimensão. Me parece que rede social tem um papel, né, no espalhamento desse ódio a mulheres, no espalhamento da misoginia, na cooptação de criminosos, na difusão de imagens, ideias sórdidas. A gente precisa debater isso intensamente e pensando também na idade de muitos desses criminosos, que a gente pensa assim, é uma cultura machista, é um homem retrógrado que não estudou, ignorante, com 50 anos, com 60 anos, com 40 anos. Cara, tem menino de 21 anos matando mulher, socando mulher. Gente da mesma geração. O que está acontecendo? A ascensão, a emancipação feminina já devia estar introjetada. É um retrocesso também geracional. E esse que cometeu o feminicídio porque não se conformava de ser chefiado por mulheres? Na área de educação, que é uma área sabidamente, né, predominantemente de ocupação feminina. Até pelas questões culturais que a gente já conhece. Então, não é mais somente sobre você estar em risco dentro de casa por conta de um marido, de um companheiro, de um namorado, de um ex. Você também que estudou, conseguiu uma posição, galgou uma posição na sua carreira, está em risco de um homem recalcado ter acesso fácil a uma arma, te matar e se matar em seguida. Com um detalhe. Na média, as mulheres ainda estão em situação no mercado de trabalho
muito pior que a dos homens, embora já tenham escolaridade maior. Então, são menos mulheres em cargos de chefia, de gerência, de direção. A renda média das mulheres é 20% menor que a dos homens. As mulheres são maioria entre os desempregados. As mulheres ganham menos em funções com mesma escolaridade. As mulheres estão mais informalizadas. As mulheres precisam dividir suas rendas, seus rendimentos com o maior número de pessoas, porque elas são maioria nos lares monoparentais, sem cônjuge. E aí você estudou, conseguiu um trabalho, fez um concurso público, tem uma posição de destaque, chega numa posição hierárquica de comando e tem um infeliz que não foi preparado para lidar com naturalidade sobre isso, que tem acesso a uma arma. Evidentemente, uma pessoa sem condições de ter arma, que tem acesso legal a uma arma, que entra no local de trabalho e atira em 2 servidoras, 2 mulheres bem formadas, com família, com filhos. É um negócio inaceitável isso. E aí é muito interessante quando a Isabela traz, na onda de manifestações convocadas para o fim de semana, o debate da participação masculina. Porque, de fato, estava ouvindo agora um vídeo, um texto que a Cecília Oliveira, do Instituto Fogo Cruzado, postou, e ela diz o seguinte: quando você vê as postagens contra o feminicídio, lamentando, você vê, basicamente, mulheres se desesperando, fazendo comentários, e os homens, mesmo os bons homens, mesmo os homens que não fazem... Cadê os homens escrevendo sobre essa jossa? Cadê os homens reprimindo os comentários machistas, a aversão dos próprios filhos, dos sobrinhos, dos afilhados, dos companheiros de pelada em relação às mulheres? Cadê os homens chamando a realidade gente que quer ter arma, que quer circular com arma? Os homens de bem. Cadê os homens de bem? Cadê os homens educando seus filhos, criando os seus filhos para serem homens melhores, diferentes? Porque nem isso eles fazem. Nem isso eles fazem. E qual é a solução que está em dezenas de municípios brasileiros e no estados e no Rio de Janeiro também? A mulher pode agora ter o direito de comprar 2 vidros de frascos de spray de pimenta para reagir. Peraí, né, gente? Peraí, né? O que há? Já tivemos, inclusive, um caso de uma jovem que acabou assassinada porque reagiu com um spray de pimenta a 2 criminosos e levou tiro. Então tá, eu vou estar mais protegida com o meu marido violento, meu ex-violento, tacando um spray de pimenta na cara dele. As mulheres vão ser treinadas para isso? Para a autoproteção? A única coisa que o Estado é capaz de oferecer é botar um spray de pimenta? E aí no ano que vem é o quê? Armas. Vamos todas as mulheres agora atirar? A intenção é essa? Transformar mulheres vítimas da violência em assassinas de homens? É muita indignação. A segunda declaração do Lula, eu comentei a primeira, que eu considerei absolutamente infeliz, falar em sensibilizar os homens. E aí, como um presidente supostamente minimamente sensível a essa agenda, e eu sei que a primeira-dama Janja é uma mulher preocupada com esse tema, com esses temas, né, das violências que incidem sobre mulheres, apareceu no Fantástico uma declaração do presidente da República falando que é preciso um chamamento aos homens. Então, é preciso um chamamento aos homens. É preciso. Tem que ser constrangedor. Fazer piada machista, misógina, banalizar corpo, atitude, emancipação feminina, autonomia. É preciso ser constrangedor. Essas pessoas têm que voltar para o armário dos traumas que eles têm, das loucuras que eles têm, dos distúrbios que eles venham a ter, do ódio que eles carregam. Vão se tratar. Vão se tratar. Não é mais aceitável, 1, esse ambiente de violência extrema. 2, o silêncio dos bons. Se temos bons homens, bons pastores,
bons líderes religiosos, bons líderes políticos, vão embora trabalhar para acabar com esse cenário. É isso, gente. Acho que mais nada a falar sobre esse assunto. Falamos tudo. É realmente de indignar, de entristecer, de dar raiva, de dar ódio. Ver que o tempo passa e a gente continua e a gente fica mais refém, né? A sensação é essa. Apesar de um ou outro avanço, a gente fica mais refém. A decisão, eu acho que é a decisão de um homem de nos manter ou não vivas, né? Como a gente se sente extremamente vulnerável. E aí, realmente, só quem é mulher vai entender, né? Esse grau de vulnerabilidade. É isso. Vamos para o nosso próximo bloco, que tem mais assunto para a gente falar. Bom, vamos começar falando dos novos índices aqui do IBGE, da pobreza e extrema pobreza caíram ao menor patamar da série histórica do IBGE. Caiu 0,9 ponto percentual entre 23 e 24, de 4,4% para 3,5% a proporção da população brasileira em situação de extrema pobreza. Esse número equivale a 1.900.000 pessoas a menos dentro da extrema pobreza. É o menor nível já registrado desde 2012, quando começou a série histórica. Em 2012 era 6,6%. Em 2021, esse patamar alcançou 9% da população em extrema pobreza, chegando a quase 19 milhões de pessoas. E aí foi recuando desde então, chegando a 23, 24, o menor índice dessa série. A população na pobreza também recuou, de 27,3% em 2023 para 23,1% em 2024, uma redução de 8.600.000 pessoas que saíram da pobreza, também o menor nível registrado desde 2012. Os benefícios, o IBGE também destacou que sem os benefícios de programas sociais, esse índice da extrema pobreza subiria para 10%, né, de 3% agora, né, que a gente está, 3,5% para 10%, e da pobreza aumentaria para 28%, de 23% para 28,7%, quase 29% em 2024. Foi o terceiro ano seguido com redução desse número, marcando aí uma recuperação, né, pós-pandemia, que quando aumentou muito, né, chegando ao pico em 2021, mas também uma volta, né, e um fortalecimento dos programas sociais. Não dá para a gente tirar isso da frente. E Flávia Al quer falar do PIB também, né? Quer comentar? E aí você já fala do PIB? O PIB saiu o resultado do terceiro trimestre, uma desaceleração, né, na economia, como esperado. E isso, vou fazer uma nota bem rápida de PIB, que vocês sabem que eu tenho várias questões em relação a esse indicador macro. Podem procurar angus anteriores, trago reflexões sobre isso, né? Mas a questão é que o resultado do PIB, que foi de praticamente uma estagnação, né, a economia do segundo para o terceiro trimestre crescendo 0,1%, que é virtualmente muito pouco, mas era o desejável pelo Banco Central quando elevou a taxa básica de juros para 15%. A gente tem uma taxa de juros absurda, 15% ao ano, numa inflação que caminha para fechar o ano em 4,5%, 4,45%, 4,4%. Então, a gente está falando aí praticamente de 10% de juro real. Obviamente que o consumidor, as famílias, em que pesa o aumento da massa salarial, valorização do salário mínimo, de transferência de renda, né, de programas de transferência de renda, há um impacto, né, o custo, né, do crédito, de parcelas, ficou muito alto, a inadimplência acaba crescendo e o consumo se reduz, e isso era o esperado. Quando a economia esfria nesse sentido, o consumo das famílias se estabiliza ou cai, você tem uma probabilidade menor de ter remarcação de preço, de ter inflação. Então, esse era o desejável. Como
de fato, a economia dá esses sinais de estagnação, vamos botar assim, o debate sobre o necessário início do processo da trajetória de queda da taxa básica de juros, ele se intensificou. Então, a expectativa é de que o ano comece, janeiro, já o Comitê de Política Monetária do Banco Central comece a gradualmente reduzir a taxa básica de juros, o que vai ser bom para a economia, para o PIB, para o emprego, para o consumo e tudo mais. Então, é uma vertente, né, do debate que se acirrou. A outra coisa é um setor que eu queria chamar a atenção, que o PIB mostrou um aumento do investimento, então, que eles chamam lá, né, nas contas nacionais, de formação bruta de capital fixo, o que significa que empresas, né, empreendimentos, estão gastando dinheiro para ampliar a produção. Isso é uma boa notícia do ponto de vista das condições de crescimento de longo prazo. As empresas produzindo mais, você tem a perspectiva de não ter inflação e de ter mais emprego. E de outro, foi o trimestre da clímax da tensão entre Brasil e Estados Unidos, né, com o tarifaço. E ainda assim, no PIB, as exportações, a atividade, né, exportações, cresceram 3,3%. Então, é um setor externo que, apesar do tarifaço, das sanções, né, dos Estados Unidos, tem conseguido se manter muito vigoroso. E aí até se fala, né, no caso do café, que foi para outros, conseguiram outros mercados, a própria carne, soja, enfim. É claro que a exportação é uma produção que sai do Brasil, mas ela gera emprego aqui, né? Então, é interessante vigor mantido, né, pelo mercado externo, em que pese a pressão sofrida pelo país em razão das sanções, agora já parcialmente revistas, né, do Donald Trump, do governo Trump. Sobre pobreza e extrema pobreza, eu fico profundamente contentada, né, com esses dados, né, especialmente porque quem é pobre no Brasil, ou extremamente pobre ou miserável? Mulher chefe de família, com criança menor de idade, pretos e pardos. É isso que a estatística mostra. Então, quando você fala em redução da pobreza em quase 9 milhões de pessoas, redução da extrema pobreza em quase 2 milhões de pessoas, o que você está falando é essencialmente de gente preta, de mulher e de criança saindo da precariedade extrema, aguda, para um nível aceitável. Agora, o desafio que se coloca é como é que a gente deixa de viver no precário para entrar no bem viver, né? Ter uma vida boa. Que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A gente quer saída para qualquer parte. A gente quer comer e quer fazer amor. Então não é somente sobre isso. E o outro ponto que me chamou a atenção é que os índices, tanto de pobreza quanto de extrema pobreza, seriam infinitamente maiores não houvesse as políticas de transferência de renda, de benefícios sociais expressas no Bolsa Família e expressas, pasmem, nas aposentadorias e pensões do INSS. O INSS foi um debate importante esse ano, com a fraude descoberta, ainda sob investigação. Então, é o seguinte, aposentadorias e pensões são instrumentos, tem dado do IBGE sobre isso, são instrumentos fundamentais para que pessoas idosas, maiores de 60 anos no Brasil, saiam da pobreza e da extrema pobreza. Sem esse sistema de transferência de renda, a proporção de idosos em situação de pobreza passaria de 52%. E acho que em situação de extrema pobreza chegaria a 35%. Sem os programas de transferência, sem Bolsa Família, objetivamente, o número de indigentes, de miseráveis, proporção sairia de 3,5% para 10%. E o de pobres, de 23% para mais de 30%. Então, o Brasil depende
intensamente das políticas oficiais de transferência de renda. Tem que ter dinheiro para isso. E tem que ter dinheiro, condições, políticas públicas para que as pessoas experimentem uma mudança de vida, uma melhora de vida, saindo do precário. E num cenário em que o mercado de trabalho é 37% informalizado, 37%, quase 38% dos brasileiros que trabalham estão em situação de informalidade, sejam eles empregados sem carteira assinada, empregadores ou conta própria sem CNPJ, o horizonte de dependência, de precariedade, de miséria na velhice dessas pessoas é imenso, porque eles não formam uma base de contribuição para a rede de proteção social, como auxílio-doença, como licença-maternidade, como aposentadoria ou pensões. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso e travar esse debate político e orçamentário. E levar essas reflexões para os seus candidatos no ano que vem, a deputado, a governador, a presidente da República, a senador. É absolutamente fundamental entender essas dimensões do horizonte de precariedade que está posto se a gente se distrai em relação às políticas de transferência de renda, a desvinculação da previdência do salário mínimo, a desvinculação do salário mínimo, a ausência de correção real do salário mínimo. É disso que eu estou falando. Hoje eu estou meio zangada, né? Também, né? Não tem como não se zangar, dada a realidade. Você quer falar dos dados do IBGE, também das pesquisas em relação às favelas, que tem a ver com aquele debate ambiental que a gente já tratou aqui algumas vezes? Posso trazer os dados? Traz aí, a gente faz rapidinho. O IBGE também soltou, gente, em relação a dados, num novo compilado aí do nosso glorioso Censo 2022, favelas e comunidades urbanas, características urbanísticas no entorno dos domicílios. Foi divulgado na semana passada pelo IBGE. E aí tem algumas coisas interessantes aí da gente falar. Interessantes não quer dizer boas, tá? Mas interessantes. Do ponto de vista estatístico, para a gente ficar de olho nessa informação. Até porque a gente tem falado nos últimos tempos, né? A gente já fala muito de racismo ambiental aqui, mas falamos muito da COP, né? Dessa agenda ambiental. E acho que vale trazer aqui umas informações, ó. Mais de 60% dos moradores das favelas e comunidades urbanas do Brasil moravam, na época do censo, né, em locais sem árvores. Perceba, em favelas e comunidades urbanas, só 35% dos moradores viviam em trechos de vias arborizadas. Fora dessas áreas, a proporção, né, fora de vias arborizadas, 69%, quase 70% moravam em vias sem árvores. Dentre as 20 maiores favelas e comunidades urbanas do país, 2 delas tinham menos de 20% dos moradores vivendo em vias com calçada. Menos de 20% moram nas 20 maiores favelas do Brasil, favelas e comunidades do Brasil. Em 2 dessas, Rocinha, no Rio de Janeiro, e Pernambués, em Salvador, menos de 20% vivem em vias com calçada. Só 3% dos moradores vivem em trecho das vias com calçadas que não tenham obstáculos. Perceba. 95% dos moradores de favela e comunidades vivem em trechos de vias que não tem rampa de acesso para cadeirantes. E aí, portanto, né, nem para carrinho de bebê, enfim. Menos de 1% dos moradores de favela vivem em vias sinalizadas para bicicletas. Bom, isso tem tudo a ver, né? Tem tudo destrinchado aqui desses índices. Tem mais coisa também. 20% dos moradores de favela vivem em rua sem acesso a carro, ônibus e caminhões.
Então, são as vielas, né, os becos, em que só passa basicamente pessoas, no máximo ali bicicleta, dependendo da largura, moto, mas não largas suficiente, né, para trânsito de veículos maiores. Isso também tem a ver com outras coisas, mas vou chegar lá. Mas primeiro, para a gente falar dos primeiros números, acho que vale ressaltar, dentro dessa pesquisa, que a história dos obstáculos nas calçadas. A maior parte dos idosos, moradores de favelas e comunidades, moram em ruas que têm calçadas com obstáculos, né? Então, trechos em que andar não é seguro, né? Que tem coisa pelo meio da calçada, que eventualmente tem buraco, que tem degrau. E isso fala, além da história da rampa, né, de acesso para cadeirantes, que, óbvio, pensada para cadeirante, mas que também abarca carrinho de bebê, abarca pessoas com questões de mobilidade, né, dificuldades de mobilidade, que tenham uma mobilidade alterada, que tenham que andar com andador, com bengala ou com apoio, né, e aí usam também a rampa, né, inclusive, né, crianças, enfim. Então, não tem só a ver com ser cadeirante, mas qualquer dificuldade de mobilidade, as pessoas usam também rampas de acesso. Então, isso tem a ver com acessibilidade, que aí, obviamente, tem a ver com qualidade de vida, né? Se você está pensando em idosos, em pessoas com deficiência, ter rampa de acesso, ter uma calçada livre de obstáculo, tem a ver com viver melhor, viver uma vida digna, né? Viver a sua vida sem obstáculos, sem riscos. Quando a gente está falando de vias arborizadas, isso tem totalmente a ver com racismo ambiental, né? Tem totalmente a ver com redução das temperaturas no calor, nas ondas de calor. A gente que está, né, o Brasil está chegando no verão, todo mundo aqui sabe como é, né? Então, com calor, com proteção, né, aos raios solares, com qualidade do ar, porque isso também tem a ver, né? Ambientes arborizados melhoram a qualidade do ar. Está totalmente relacionado. Quem ouviu o nosso Angu de Grilo com o Raul na FLUP, e Raul falando da Serra da Misericórdia, ouviu ele falando da importância daquela imensa área verde, uma área de proteção ambiental, arborizada, com aquele respiro de Mata Atlântica entre, né, os complexos do Alemão e da Penha, e o quanto essa área deveria ser mais protegida, mais cuidada, ter mais investimento, inclusive de reflorestamento, de manutenção, de cuidado com aquela região, porque é importante, é um polo, né, de natureza no meio de dois complexos, né, de favelas, que são pouco arborizados, que sofrem com essas mesmas questões que a gente está tratando aqui. Quando a gente fala, né, dos trechos sem calçada, isso também tem a ver com acessibilidade, né, que as pessoas precisam andar no meio da rua, onde passa moto, onde passa carro, onde eventualmente passa ônibus, então é risco, né, é risco para idosos, é risco para crianças, é risco para todos os moradores, obviamente. Quando a gente fala desse percentual de moradores que vivem em ruas, que não têm capacidade, largura, né, para acessar carro, ônibus e caminhão, isso tem a ver com mobilidade urbana, mas isso também tem a ver com a qualidade de vida. Porque se uma rua é estreita o suficiente para não passar um carro, essa rua é estreita o suficiente para não ventilar o ar que passa ali. Essas casas têm menos janelas, essas casas não têm, eventualmente, uma corrente de ar satisfatória, não tem incidência de sol dentro das casas, não tem ângulo para ter sol dentro das casas. E isso aumenta muito a umidade dessas residências, especialmente num contexto em que não há, né, saneamento básico. Então, isso aumenta a umidade, isso aumenta a proliferação de doença respiratória. Você vê os grandes índices de tuberculose são em regiões, né, a Rocinha teve um problema imenso já com isso, inclusive numa região que depois até vários trechos e quadras de casa foram derrubados e os moradores foram
realocados num conjunto, né, habitacional, num movimento de tentar diminuir o índice de tuberculose, que era altíssimo, porque não há circulação de ar, as casas são muito juntas, não há incidência de sol, tem excesso de umidade, isso prolifera, né, mofo. Então, a qualidade do ar respirado é muito ruim. Na pandemia, a gente falou sobre isso, desse confinamento, né, dentro das comunidades, dentro das favelas. E o que isso significava em casas pequenas, em que as pessoas viviam, várias dormindo, né, no mesmo ambiente, ambientes sem janela, né, em que não há circulação de ar. Então, tem muitas questões envolvidas. Não é só, não passa carro, não passa ônibus, e isso dificulta a mobilidade urbana também, né? Mas tem outros significados, né, quando se trata de becos muito estreitos, de vielas muito estreitas, né? Se a gente estiver pensando em questões também de saúde, de acessibilidade, claro, né? Porque quanto mais, se você pensar em favelas que são em morros, né? Quanto mais no alto, maior é a dificuldade de locomoção para pessoas com deficiência, para idosos, né? Acabam ficando muito confinados dentro de casa para acessar serviços de saúde, possibilidades de lazer, de convivência. Isso vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque o deslocamento pelas escadas, enfim, é muito difícil, é muito ruim. Então, tem muitas questões envolvidas, né, nesses dados divulgados pelo IBGE, que a gente pode olhar de diversos pontos de vista, né? Do racismo ambiental, da dificuldade de acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência, para essa questão de saúde, para a dificuldade de locomoção a pé, né, para idosos e pessoas com deficiência, mas também da mobilidade urbana, pela dificuldade de acesso a ônibus e carros, também dificuldade de acesso a caminhões, veículos de transporte de carga, então veículos de entrega, veículos de manutenção de luz urbana, de água, enfim, isso também fica muito mais dificultado, né, para chegar, para entregar, entrega de móveis. Outro dia eu vi um vídeo, até no Instagram, não vou me lembrar de quem, de um criador de conteúdo que mora em alguma favela, num beco, e ele mostrando como é que faz, ele que se mudou, para chegar a um móvel, a geladeira, o sofá, o caminho que ele tem que fazer, a quantidade de gente ajudando, enfim. Também uma dificuldade de acesso, né, nesse sentido. Então, gente, muitas questões envolvidas dentro desse guarda-chuva da qualidade de vida, né, no final das contas. Esses dados estão no site do IBGE, um recorte do Censo 2022, favelas e comunidades urbanas, características urbanísticas do entorno dos domicílios. Fala aí, Flávia. Ia ser rápido, acabei me estendendo. Não, mas eu acho que você já falou praticamente tudo. Era chamar atenção para essa desassistência, né? Porque há um pensamento dominante de enxergar a favela como sendo esse espaço do crime, né, do abrigo para organizações criminosas, mas quem é que deixou as favelas chegarem nesse nível de desassistência, né? De uma falta de um cuidado, de um planejamento urbano, urbanístico, que dê garantias de qualidade de moradia, de acesso a saneamento, dessa possibilidade de circular livremente, né? O direito de ir e vir é um direito constitucional. Então não tem cabimento você ter essa proporção de comunidades e de moradores sem poder circular livremente, porque não tem calçada, porque a rua é estreita, porque não pode passar caminhão. Isso tem tudo a ver com saúde, com educação, com sociabilidade. Como é que faz para fazer coleta de lixo? Tem zilhões de implicações. E, de modo geral, o debate que envolve favela, especialmente a partir do topo, que bom que você lembrou da entrevista do Raul, né, trazendo essa complexidade, essa sofisticação de raciocínio, porque a conversa é muito na direção do poder político, público, é na direção do enfrentamento aos grupos civis armados, em razão desses territórios terem sido dominados pelo crime, e muito dessas organizações criminosas, elas se relacionam
com oferecer serviços públicos que deviam estar a cargo do Estado ou de uma concorrência ampla, privada, e não estão, por desassistência, por indiferença. Aí eu estou falando de gás, de transporte, de internet, da própria moradia. No Rio de Janeiro, a milícia constrói prédios. Tivemos anos atrás a tragédia lá na Muzema, que foram edifícios inteiros numa rua construídos pela milícia, sem nenhum tipo de fiscalização, de ordenamento. Agora, um governo do Estado que se propõe a fazer operações para retirar barricadas que jamais deveriam ter sido erguidas. Como é que pode bairros inteiros, como a região autodenominada, né, pelo TCP, Complexo de Israel, ter fosso, como na Idade Média, para impedir a entrada da polícia? E o Estado em nenhum momento interveio nisso, nem a prefeitura. Obras de engenharia sofisticadas que fazem das comunidades, no Rio de Janeiro em particular, mas o Rio de Janeiro é farto, né, em expandir esse tipo de tecnologia, que fazem dessas comunidades, e em alguns casos de bairros inteiros, áreas fechadas, feudos, né, do crime organizado. E na semana passada, GENIR, da UF, Grupo de Estudos de Novas Ilegalidades, e o Instituto Fogo Cruzado soltaram mais uma edição do mapa, né, das organizações criminosas no Rio de Janeiro. E o que eles observaram é que de 2007 a 2024, a porção do território dominada por esses grupos armados, Comando Vermelho à frente, depois milícias, depois o TCP, Terceiro Comando Puro, que se tornou a terceira força criminosa, né, de domínio do Rio de Janeiro, mais que dobrou, aumentou 130%. Aumentou 130%, sabe em que cenário? Em cenários de ocupações e de confrontos entre polícia e criminosos, como política de segurança sistemática nesse período. E adiantou o quê? A polícia entra, mata civis, mata criminosos não julgados, né, num país que não tem pena de morte, perde agentes, policiais também morrem, e o território dominado pelo crime só faz aumentar. Eles identificaram, eu achei bem interessante esse estudo, além do aumento, né, do Comando Vermelho, os modelos, né, de ocupação e de domínio. A milícia sofreu alguns golpes importantes, a morte do Eco, a rendição, né, que levou o Zinho à prisão. Isso encorajou Comando Vermelho, facções do tráfico a ocuparem, a disputarem áreas de milícia. Então, a Grande Jacarepaguá e Zona Oeste, Zona Sudoeste, né, Oeste e Sudoeste, muito estressadas pelos conflitos, né, entre os grupos armados por domínio de território, mas eles reportaram que, na origem, as milícias ocupavam comunidades remotas, com pouca densidade populacional, e passavam a oferecer esses serviços que o setor público não oferece. Então, transporte, água, gás, internet, segurança. Era essa a lógica. Enquanto os grupos do tráfico de drogas, e aí eles chamam esse processo de colonização, enquanto os grupos de tráfico de droga disputam de forma conflituosa, em confrontos. Então, dominam por confronto, o que provoca o aumento da letalidade, seja em razão de confrontos com a polícia, seja em razão de confrontos entre os próprios criminosos. Mas houve, nesse período, uma espécie de simbiose entre atividades da milícia e do tráfico, de modo que hoje os grupos civis armados do tráfico de drogas até vendem drogas, mas já não têm na droga a rentabilidade principal. Então, eles passam a explorar também gás, também internet, também serviços outros,
além de vender drogas. Então, eles se tornam, em verdade, sócios, né, das comunidades. Essa conversa eu também tive lá no Angu com o Raul. Falei um pouco dessa percepção, dessa mudança de padrão. Afora isso, as conexões que hoje o tráfico mantém com o poder público, seja legislativo, seja forças policiais, forças de segurança, seja eventualmente até com o executivo, nos moldes do que aquela CPI das milícias identificou lá atrás. 20 anos atrás, se descobriu não só o domínio de territórios pelos grupos milicianos, mas a infiltração deles na política. Vereadores milicianos, deputados milicianos, conexões com o poder político, com o executivo locais, tanto na capital quanto na Baixada, na região metropolitana. E agora o que a gente vê? A mesma coisa do tráfico. O tráfico aprendeu com a milícia a dominar territórios e explorar outros serviços. E se conectou com a polícia, com a política. Com a polícia também, mas com a política. E aí você vê casos como o da prisão do deputado TH Joias, no início de setembro, e na semana passada, da prisão de Rodrigo Bacelar, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, acusado de obstrução de justiça por ter informado a TH Joias sobre a operação do qual ele seria alvo, dando tempo, na véspera, de ele postar um caminhão-baú na porta do condomínio e fazer uma mudança, exceto 2 freezers de picanha, de tirar os computadores de todos do gabinete dele na Assembleia Legislativa do Rio, de trocar de celular para não ser pego pela polícia. TH Joias, um deputado eleito e acusado de ser comprador de armas para o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. E aí a culpa é da favela que não tem via de acesso, da favela que não tem ventilação, da favela que sofre com falta de saneamento, de água, de serviços públicos básicos, e que ainda por cima é oprimida pelos grupos armados e também pela polícia. Também na semana passada foram 6 policiais presos que participaram da operação do massacre lá nos complexos do Alemão e da Penha, porque roubaram fuzis para serem revendidos, porque depenaram um carro tirando retrovisor, peça, partes e as microcâmeras, as câmeras corporais, determinadas pela ADPF 635, a ADPF das favelas, fizeram seu trabalho e flagraram esse tipo de comportamento inaceitável por parte das forças de segurança. É isso. É isso, gente. Vamos para o nosso último bloco para a gente fechar este episódio. Bom, deixa eu começar o último bloco só dando um alerta aqui. A Metsul, você que é angulher há mais tempo, já nos ouviu falar sobre a Metsul muitas vezes, especialmente quem chegou naquele momento ali daquela tragédia do Rio Grande do Sul. Eles fazem um trabalho incrível e eles estão, desde o final da semana passada, especialmente no final de semana, soltando muitos alertas, um alerta vermelho de um ciclone muito intenso e incomum que tende a provocar uma onda de tempestade, chuva extrema, vento muito intenso, especialmente no sul do país, com reflexos também no sudeste e no centro-oeste. Esse ciclone, o esperado, né, é que ele passe aí pelo Rio Grande do Sul, especialmente no território do Rio Grande do Sul. A trajetória provável é a partir da segunda à noite, mais terça e terça de noite, e depois ele vá em direção ao mar, mas que possa ter reflexos intensos e trazendo, né, uma onda de temporais também no centro-sul. Então, ali em alguns pedaços do centro-oeste, mas nos outros estados também do sul do Brasil,
Paraná, Santa Catarina, podendo ter impactos aí de uma virada de tempo também ali na pontinha do Sudeste. Então, gente, só para deixar um aviso, né, aí ao longo dessa terça-feira, especialmente terça-feira, no Rio Grande do Sul e na região, né, que é muito provável que esse ciclone tenha uma potência incomum, como a gente já viu acontecer outro dia, né, no sul do Brasil, especialmente em relação aos ventos, mas ele aparentemente também tem um potencial de chuva bastante intenso. Então, estejam ligados aí na previsão do tempo. A Metsul tem soltado muitos alertas, muitas reportagens com a trajetória provável desse ciclone, os horários, o que esperar. Então, vamos ficar atentos a isso. E aí, Flávia, para a gente fechar, queria que você falasse da política, né? Do mundo político, da treta Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Gilmar Mendes, dando uma resumida aí, Michele Bolsonaro peitando os filhos, né? Crise aí dentro da família, Bolsonaro indicando Flávio aí como candidato a presidente, acho que essa é uma novidade, né? Porque todo mundo esperava que ele viesse para senador. Queria que você desse um resumão aí desse pop-up para a gente acompanhar na próxima semana. Pois é, porque enquanto a vida real acontece, e nós falamos dela, né? Falamos essencialmente de vida real nos 2 primeiros blocos, estão lá em Brasília, a Ilha da Fantasia, um bando de autocentrado pensando em si próprio, né? Na semana passada a gente chegou a tratar aqui da questão da crise política de Lula com o Senado. Eu não vou repetir isso, voltem lá. O fim da semana foi de relativa calmaria nessa frente, porque o Davi Alcolumbre retirou a tal agenda, né, data da sabatina do Jorge Messias, que seria nesta quarta, 10 de dezembro, e ela ainda está sem data, ficou para 2026. Então, um pouco um recuo, uma janela de possibilidade de restabelecimento das melhores relações ou das relações possíveis entre Lula e Alcolumbre. Messias, então, segue na sua peregrinação, com licença aí do deboche, né? Mas foi inevitável, eu tive que rir com essa ideia do Messias em peregrinação. Messias, que é o AGU. No início da semana passada também teve uma treta envolvendo aí a família Bolsonaro e o PL, quando Michele Bolsonaro, no fim de semana que passou, numa reunião do PL lá no Ceará, se interpôs ao acordo de cavalheiros que estava sendo praticamente sacramentado, que fazia o PL apoiar a candidatura do Ciro Gomes, que sempre falou muito mal da família Bolsonaro, e a Michele deu o papo, né? Disse que era inaceitável que um homem que ofendeu tanto a família dela, o marido e os filhos dele, etc., que fosse ser o candidato apoiado pelo partido, e que ela estava falando e tinha certeza que o Bolsonaro seria contra, que tem que arrumar uma outra solução. Rolou um mega barraco, porque Flávio Bolsonaro e depois Eduardo e depois Carlos se apresentaram contra Michele, dizendo que não era nada daquilo, que tinha um acordo em andamento. E no dia seguinte, o Flávio Bolsonaro foi visitar o pai e foi obrigado, ele, Flávio, a voltar atrás, dizer que se desculpou com a ex-primeira-dama, que isso ia ser tratado pelo partido, que o partido ia traçar uma estratégia de diálogo mais ampla. Ou seja, Michele Bolsonaro ganhou uma batalha, o acordo com Ciro Gomes foi desfeito e vão procurar uma outra solução. Tem uma leitura de que Michele reimpôs ao PL, né, e à agenda nacional do bolsonarismo o seu escopo moralista e conservador, né, ou seja, extrema-direita,
sem, digamos assim, as nuances, as concessões de um centrão, ou com um discurso mais, digamos, moderado, como se isso fosse possível. E aí tem uma crise na direita, né? De outro lado, os filhos que se apresentaram em unidade contra a madrasta sugerem que Michele não será uma alternativa como candidata a vice-presidente, por exemplo, numa chapa de direita, como se vinha Só o que faltava, né? conduzindo, como se vinha costurando. O Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL do Caixa, alavanca muito a candidatura de Michele Bolsonaro. Mas a situação, o clima pesou, né? O clima pesou no campo da extrema-direita. E aí, no fim de semana, vem a notícia que o Bolsonaro escolheu o Flávio Bolsonaro como sucessor, então potencial candidato a presidente, a vice. A bolsa despencou, o dólar voltou para a faixa dos 5,40, porque aparentemente o líder, que é o dono, em alguma medida, desse capital político, né, da extrema-direita e de parte da direita, sinalizou para uma alternativa radicalizada, que é manter a família no controle, o que é bastante consistente com a forma como o Bolsonaro se comporta ao longo do tempo, e fechou as portas para uma candidatura de Tarcísio de Freitas, que seria o mais competitivo, né, dos bolsonaristas. No fim de semana, o Flávio Bolsonaro deu uma atenuada, dizendo que tudo tem seu preço, ele tem seu preço. Eu acho que é um ponto de observação desta semana, como é que vai ser essa movimentação desse campo, na direção de quê? Dele ser um candidato a vice, de o candidato principal a se comprometer com anistia, né, com indulto, com perdão a Bolsonaro, de ter um bolsonarista, um Bolsonaro da família, né, na chapa presidencial do campo conservador no ano que vem. Então, se entreabre aí, mas é muito nitidamente, a partir da prisão, do trânsito em julgado, da prisão de Bolsonaro, essa disputa dentro da família e no campo para ver quem assume essa liderança. Eu lembro que Lula manteve a rédea muito curta quando foi preso, e a campanha de 2018, muita gente diz que a própria candidatura do Haddad foi muito prejudicada porque o Lula não abria mão de ser candidato, mesmo que preso, e só lá no limite mesmo do tempo previsto, Haddad apareceu como cabeça de chapa, né, que seria o Lula, e o Lula realmente manteve seu capital político, o resto é história, né? Nós sabemos. E corre por fora a queda de braço, que voltou com muita intensidade entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, a partir de uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, fazendo alterações na lei do impeachment, que é um texto de 1950, para dificultar impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele impôs pelo menos 2 medidas, com aval, inclusive, da PGR, do Procurador-Geral da República, dizendo que só o PGR pode denunciar ministro do Supremo, e a lei fala em o povo, senadores, e há, né, no Senado 81 pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, com, obviamente, Alexandre de Moraes encabeçando a lista com mais de 40 pedidos de impeachment, e a sensação é de que tem uma fragilidade, e tem, né, entre os ministros do Supremo, que é uma decisão de um presidente do Senado levar adiante um processo de impeachment com afastamento imediato do ministro. E aí ele fez uma alegação de que o processo presidencial é diferente, passa por 2 casas, né? A Câmara e depois o Senado. Quem preside o julgamento é um ministro do Supremo, né? No caso do presidente da República. Então você tem uma distribuição que seria necessária, de poder mesmo, né? de atribuições, que seria necessária para um momento tão conflagrado da política em relação
ao judiciário, mas ele fez isso numa decisão monocrática. Além disso, impôs que a abertura de processo exigiria um quórum de 3/5, né, de votos. Hoje a maioria é simples, o que também torna muito mais fácil você levar adiante. Isso foi interpretado, embora com alguma racionalidade na reflexão sobre a lógica da medida, mas um ato de autoproteção contra o legislativo numa decisão monocrática do decano do Supremo Tribunal Federal. A decisão vai ser submetida a plenário eletrônico, a votação, né, plenário virtual. Há uma tendência, né, de quem mais é especialista nisso, de que a maioria dos ministros acompanhe Gilmar Mendes, mas já criou-se uma tensão absurda. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, falou que é inadmissível. Aí projetos que alteram essa legislação e esse entendimento voltaram a circular. O presidente da Câmara tenta apaziguar. O Jorge Messias, AGU, fez uma petição pedindo para o Gilmar Mendes reconsiderar o tema e levou uma trauletada. O Gilmar Mendes disse que não cabe reconsideração, que isso não está previsto na legislação. E a interpretação foi de que o Messias fez um aceno aos senadores. Ele, que quer ser ministro do Supremo, fez um aceno aos senadores que vão sabatiná-lo e podem aprovar, né? Vão sabatiná-lo e vão aprovar ou não a sua indicação como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então tem crise para todos os gostos. Tem crise no PL, tem crise governo-Senado, tem crise entre Senado, Congresso e STF, tem uma antipatia de STF com o AGU, que quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, escolham sua briga, comprem pipoca, que realmente é comédia, viu? A política no Brasil. Minha gente, 8 de dezembro, não, agora essa altura já 9 de dezembro que você está ouvindo isso. E esse nível de movimentação acontecendo. Prenúncio de 2026, que vai ser um ano bem tranquilinho, né? Vamos encerrar esse episódio, Flavel? Eu só quero encerrar festejando que Wagner Moura, querido, foi indicado ao Globo de Ouro de melhor ator e o Agente Secreto ao Globo de Ouro de melhor filme de drama e de melhor filme em língua não inglesa. Então, Agente Secreto trilhando ali o caminho que nós já observamos anteriormente em Ainda Estou Aqui. Chique, chique, chique. Eu que ainda não assisti, que raiva! Mas, gente, antes do ano virar, eu tenho que resolver isso. Vou resolver, prometo. Bom, é isso, Angulers. Boa semana para vocês, né? Um bom final de semana. Dezembro torando, boas confraternizações de fim de ano para todo mundo. Sobrevivam, resistam a dezembro. Semana que vem, tamo de volta. Tem episódio, dia 16, e aí 23 já é o nosso especial Enredos de Carnaval. Animada pra isso, aguardem. Até semana que vem, minha gente. Até, boa semana, Beijo. Angulers. Salve Nossa Senhora da Conceição. Hoje é dia 8 de dezembro, esse dia da gravação. Semana passada tivemos o dia de Santa Bárbara, que é associada, cruzada, sincretizada com Iansã. Nossa Senhora da Conceição com Oxum e, em alguns lugares, com Iemanjá também. Então, eu desejo uma semana regada de bênçãos, de proteções por essas iabás tão essenciais na nossa vida. Salve o vento, salve as águas, Axé. Salve as mulheres. É sobre, minha gente, axé. Beijo, boa semana pra todo mundo. Até semana que vem.